Olá, seja bem-vindo ao Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nesse vídeo vamos falar sobre proporção direta e proporção inversa. Bom, se você assistiu a esses vídeos anteriores, você deve estar acostumado com proporção direta entre grandezas. Hoje, o enfoque é proporção inversa entre grandezas, mas vamos entender bem qual é a diferença entre uma e outra. Bom, se duas grandezas são diretamente proporcionais, significa simplesmente que quando uma aumenta, a outra também aumenta. E é claro, se uma diminui, a outra também diminui. Mas repare, tem que haver a mesma razão de aumento ou a mesma razão de diminuição nas duas. Então, considere, por exemplo, um carro se movimentando. Digamos que ele percorra 30 km em 1 hora. Ele vai percorrer 60 km em 2 horas e 90 km em 3 horas e assim por diante. Perceba que, aumentando a distância, o tempo também aumenta. Então, a gente vai dizer que distância e tempo são duas grandezas diretamente proporcionais. E preste atenção nas razões. As razões são sempre as mesmas. Se a distância é multiplicada por 2, o tempo também vai ser multiplicado por 2. Se a distância for multiplicada por 3, o tempo também vai ser multiplicado por 3. Então perceba que elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Agora vamos às grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, quando uma aumenta, a outra diminui. E se uma diminui, a outra aumenta, sempre ao contrário. Então, pegando a mesma ideia do exemplo do carro, né? Vamos olhar a velocidade e tempo, e ele vai fazer uma certa distância. É claro que quanto mais rápido ele estiver, menos tempo ele gasta nessa distância. Então veja, conforme as velocidades vão aumentando, o tempo para percorrer a distância fica cada vez menor. Então há uma relação inversa, o aumento de um significa a diminuição da outra grandeza. Então a gente vai dizer que velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Mas repare também nas razões de proporção, elas são sempre as mesmas. Se eu multiplico a velocidade por 2, o tempo é dividido por 2. Se eu multiplico a velocidade por 3, a velocidade é dividida por 3. Então, nas grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui, sempre na mesma proporção. Vamos a um exemplo para deixar a coisa mais clara. Nesse exemplo, temos 3 grandezas: a quantidade de impressoras, o número de folhas impressas e a quantidade de dias. Vamos fazer uma tabela para organizar as informações. Então, uma impressora imprime 1.600 folhas em um dia. Quantas impressoras são necessárias para, em 4 dias, imprimir 240.000 folhas? Vamos por partes. Primeiro, vamos fixar o tempo em um dia e verificar quantas impressoras eu preciso para imprimir 240.000 folhas. Então, em apenas um dia, uma impressora imprime 1.600 folhas. Quantas impressoras em um dia vão imprimir 240.000? A relação aqui é direta. Quanto mais impressoras, mais folhas.
Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Vamos fazer as razões. 1 está para y, assim como 1.600 está para 240.000. Na proporção direta, o produto cruzado tem que dar o mesmo valor. Eu vou dividir os dois lados por 1.600. 1.600 por 1.600 dá 1. 1 vezes 240.000 é 240.000. 1 vezes y é y. E 240.000 dividido por 1.600 vai dar 150. Então veja, para imprimir 240.000 folhas em apenas um dia, eu preciso de 150 impressoras. Ok, agora vamos fixar o número de folhas e descobrir quantas impressoras eu preciso para 4 dias. Considerando 240.000 folhas, 150 impressoras gastam um dia para fazer. Quantas impressoras se eu tiver 4 dias? Perceba que agora a relação é inversa. Quanto mais impressoras, menos dias eu vou precisar. No caso aqui, como eu tenho mais tempo, eu vou precisar de menos impressoras. Quando você tem grandezas inversamente proporcionais, uma das razões você precisa inverter. Então aqui ficou 150 para x, e aqui, em lugar de colocar 1 para 4, eu vou colocar 4 para 1. Eu poderia inverter aqui ou aqui. Um dos dois precisa ser invertido. É diferente desse caso. A relação é direta. 1 para y, 1.600 para 240.000. No caso aqui, é preciso fazer a inversão, já que as grandezas são inversamente proporcionais. E a partir daqui você segue normalmente. Vou dividir os dois lados por 4. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 150 é 150. 1 vezes x é x. E 150 dividido por 4 dá 37,5. É claro que você não vai conseguir meia impressora, então a resposta é 38. E aí, conseguiu entender a diferença entre grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário, ajuda bastante a melhorar essa aula. E dá um like, ajuda bastante o canal. Tá explicado? Até a próxima!